Olá, seja bem-vindo ao URGS Portas Abertas 2021. Obrigado pelo interesse em participar da nossa atividade, intitulada O que é bioinvasão? Como peixes exóticos podem prejudicar corpos hídricos. Meu nome é Otávio Gutierrez. Sou aluno de graduação do curso de bacharelado em Ciências Biológicas, com ênfase em Biologia Marinha e Costeira. Sou bolsista de iniciação científica do Laboratório de Ecologia de Populações e Comunidades da URGS e do Laboratório de Ecologia de Paisagem da URGS. Esta atividade conta com a orientação da professora Sandra Maria Hartz e do professor Fernando Gertum Becker. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria que você desse um pause e respondesse um breve questionário para eu saber o seu nível de conhecimento sobre o tema de invasões biológicas, antes de assistir esse vídeo. O questionário ele encontra-se na descrição como primeiro link. Depois de respondido, podemos começar. Ah, lembrando que é um outro questionário a ser respondido após o final do vídeo, para vermos o que você aprendeu e como foi a sua experiência com essa atividade. Por isso, sem mais delongas, vamos iniciar nossa atividade. Bioinvasões, em sentido amplo, são os movimentos de organismos para áreas onde não ocorriam anteriormente, e essa introdução ao novo ambiente pode causar algum tipo de prejuízo, como problemas ambientais, prejuízos econômicos e até mesmo afetar a saúde humana. Mas nem toda espécie que ocorre fora da sua área de distribuição original é considerada uma espécie invasora, ou uma espécie que causa bioinvasão. Para isso, vamos entender alguns conceitos e definições. Ao falar de espécie invasora ou procurarmos esse termo na internet ou em livros, vamos nos deparar com palavras que estão ligadas a esse sentido e muitas vezes são interpretadas como sinônimos, como por exemplo, espécie exótica, espécie alóctone, espécie autóctone, espécie criptogênica, espécie exótica não invasora, espécie exótica invasora ou apenas espécie invasora. Começando pelo mais simples, a espécie nativa ou autóctone, e são espécies que ocorrem na sua área de distribuição original, ou seja, que ao longo de milhares de anos evoluíram até o presente momento para viver em equilíbrio com o ecossistema. Podemos usar de exemplo uma espécie muito importante para a história do nosso país, a espécie Cisalfinia equinata, também conhecida como o pau-brasil, que é nativa da Mata Atlântica e faz parte da floresta ambrófila densa, e é encontrada desde o nordeste do Brasil até o estado do Rio de Janeiro. Agora, uma espécie considerada exótica ou alóctone é aquela que está fora da sua área de distribuição original da sua espécie, e ela pode causar ou não algum tipo de prejuízo ao novo ecossistema, tanto no setor econômico quanto algum problema de saúde para a população humana, ou então ela não necessariamente causa algum prejuízo. Por isso, nem toda espécie exótica é considerada uma espécie invasora, mas praticamente toda espécie invasora é considerada uma exótica, salvo alguns casos em que há algum distúrbio ambiental e uma espécie nativa pode se comportar como invasora, mas em geral a regra é essa. Então, se dividirmos o termo espécie exótica, vamos obter os termos espécie exótica invasora e espécie exótica não invasora. Ficou confuso? Bom, talvez com os próximos exemplos ajude melhor. A espécie Ficus elástica, conhecida como falsa seringueira, é original da Índia e foi trazida para o Brasil por apresentar diferentes usos, como a extração da borracha e a ornamentação. Essa espécie ela encontra-se como exótica não invasora no Brasil, pois não se reproduz sem controle e não ameaça os biomas nativos. Além disso, sua polinização depende de uma vespa que existe somente na Índia. E no Brasil, essa espécie se reproduz apenas pelo plantio de, da estaca de um pedaço da própria árvore. Agora, para ilustrar um exemplo de espécie exótica invasora, temos o javaporco, que é um animal híbrido do javali, a espécie Sus scrofa, com o porco doméstico, a espécie Sus scrofa domesticus. O gênero Sus, SP, ele é originado da Europa, África, Índia
China e Japão, e foi domesticada até chegar na variação do porco doméstico. Esse porco doméstico ele chegou nas Américas junto com a colonização europeia, onde ele foi criado de forma controlada. E posteriormente foi introduzida a variação selvagem, que é o javali, né, o Sus scrofa, para a criação e o consumo da carne. Mas essa espécie teve um cruzamento com o porco doméstico e escapou para a natureza. E no caso do Brasil, né, ela foi para o sul, sudeste, parte do centro-oeste brasileiro e ela acabou vivendo de forma feral, virou um animal selvagem. Né? E por isso, né, a característica dessa espécie é que ela causa um impacto muito grande. Ela invade os campos e florestas e compete com animais nativos. Ela se alimenta de plantas nativas e destrói lavouras. E devido a esses impactos, ela é classificada como espécie exótica invasora, ou apenas espécie invasora. E o termo espécie criptogênica é uma espécie onde não é possível afirmar o seu local de origem, e sendo mais frequentes em organismos marinhos, como é o caso do hidrozoário colonial Obelia dichotoma, que é amplamente distribuído, estando em ambientes marinhos, de água doce, e pode ser encontrado em climas do Ártico até os trópicos, e já foi registrado no porto de Recife, no estado de Pernambuco. O processo de deslocamento de organismos para novas áreas é algo normal e sempre ocorreu. A variedade de espécies que existem atualmente se deve muito pela dispersão de espécies para novas áreas e sua capacidade de se adaptar ao novo ambiente. Mas esse processo é muito lento e gradual, está limitado a algumas barreiras, sejam elas físicas, que impeçam o animal de se deslocar, ou ambiental, como disponibilidade de abrigo, alimento e condição climática do novo local. Hoje em dia, temos a capacidade de transpor facilmente barreiras físicas, como longas distâncias, seja por meio terrestre, aéreo, marítimo e fluvial. E junto com esse deslocamento, a população humana levou consigo muitos organismos que não teriam a capacidade de chegar sozinho a esses novos lugares. Por isso, entendemos que a ação humana é uma das principais causas da bioinvasão. E normalmente uma espécie invasora ela apresenta algumas características específicas, como alta capacidade de dispersão, adaptação ao novo ambiente, um crescimento acelerado e uma dieta variável. Então, quando uma espécie exótica é introduzida em um novo local, ela passará por alguns estágios, sendo o primeiro estágio a própria introdução, que consiste na capacidade de sobreviver a esse novo local. E caso ela consiga se adaptar, ela vai passar para outro processo, que consiste no estabelecimento, onde a espécie consegue se desenvolver e se reproduzir nesse novo ambiente. Após isso, temos o processo de dispersão, onde novas gerações daquela espécie começam a se propagar e atingir novas áreas. E por fim, chega o processo da bioinvasão, que é o estabelecimento dessa nova geração que irá se produzir e tomar o espaço das nativas e gerar algum impacto. Quais os fatores que facilitam a propagação de bioinvasões? A bioinvasão pode ocorrer de forma natural por alguma alteração ambiental, sem que haja algum efeito antrópico direto. Mas, conforme a população humana aumenta, cresce sua demanda por recursos naturais como água, alimentos, uso e ocupação de novas áreas, que, se não forem feitas de modo sustentável com o ecossistema, proporcionam a fragmentação de habitat, alteração do uso da terra, poluição ambiental e alterações climáticas. Esses fatores podem contribuir com o processo de bioinvasão, pois, à medida que diminuímos ou alteramos o habitat natural de uma espécie, ela tende a procurar novos lugares para sobreviver. Além disso, espécies invasoras podem ser transportadas de forma não intencional para outros lugares, como no ambiente marinho, organismos podem se incrustar em cascos de navios ou mesmo entrar pela água de lastro e lançar propágulos para outros lugares. Vemos isso no caso do coral-sol e do mexilhão dourado. Ratos e gatos também foram introduzidos de forma não intencional, pegando carona em embarcações, para outras áreas que não ocorriam, como em ilhas, por exemplo, e causam grandes problemas ambientais nesses lugares. Em ambientes terrestres, a bioinvasão não intencional pode acontecer devido a escapes de animais que foram trazidos com o intuito de criação para consumo,
como o java-porco, o caracol catina fúlica, que também é conhecido como escargot, a ratouro e peixes de piscicultura. Já a bioinvasão, que ocorre de forma intencional, é feita pela soltura de animais exóticos, que podem ser animais de estimação, como peixe de aquariofilia, ou solturas para povoamento, como por exemplo com o intuito de pesca esportiva. Para ressaltar que a soltura de um animal exótico na natureza é considerado crime, e caso você tenha algum animal exótico e queira se desfazer dele, procure um órgão estadual de meio ambiente, batalhão ambiental ou IBAMA, para entrega voluntária. Essa entrega ela não é multada e nem penalizada. Agora vamos abordar exemplos de bioinvasões de peixes em ambientes de água doce e quais seus impactos para esses ecossistemas. De acordo com a portaria da SEMA 79 de 2013, há uma lista de espécies exóticas invasoras de peixes para o Rio Grande do Sul, e nela os organismos estão agrupados em duas categorias. A categoria 1 é uma categoria mais rigorosa, onde é proibido o transporte, a criação, soltura, propagação por qualquer forma de reprodução, comércio, doação ou aquisição intencional sob qualquer forma. Já a categoria 2 é uma categoria menos rigorosa e permite alguns casos, como utilizar espécies em condições controladas, com restrições sujeito a regulamentação específica. Vamos às espécies, começando com Clarias gariapinos, também conhecido como bagre africano, é original da África e é considerado na categoria 1. De acordo com Mille Teixeira, essa espécie veio para o Brasil na década de 80 com o intuito de criação para o consumo, devido ao seu crescimento acelerado, e foi introduzida na natureza provavelmente por escapes de sistemas de cultivo. Ele é um peixe que tolera variações ambientais extremas, e ele tem um órgão acessório de respiração que permite ele absorver oxigênio, em alguns casos, direto da atmosfera. Ele consegue se deslocar fora da água com o auxílio da sua nadadeira peitoral. É um peixe que, na natureza dele, ele chega até 170 centímetros e pode pesar 60 quilos. É um peixe onívoro e pode se alimentar de diversos organismos, podendo causar impactos como reduzir a diversidade da fauna local e de organismos aquáticos. A espécie Ictalurus punctatus, também conhecida como bagre do canal, está classificada na categoria 1. Ela é original da América do Norte e foi trazido para o Brasil para a aquicultura. Sua introdução no ambiente natural se deve principalmente por escapes de sistemas de cultivo. De acordo com Beck e colaboradores do ano de 2003, essa espécie se adapta facilmente a novos habitats e causa diversos impactos, como diminuição de populações, de espécies de peixes nativos e ocupa o lugar de espécies nativas, se tornando dominante. Além disso, causa diminuição na população de anfíbios. A espécie Micropterus salmoides, também conhecida como Black Bass, está classificada na categoria 1. É original da América do Norte e a espécie foi trazida para o Brasil com o intuito de piscicultura e intuito de pesca esportiva. É uma espécie que pode chegar até 97 centímetros e pesar 10 quilos. Seus impactos podem incluir alterações das comunidades plantônicas e bentônicas, competir por alimentos por peixes nativos, reduzindo a população de espécies nativas e diminuindo a complexidade de hábitats. A espécie Coptodon redalia, também conhecida como tilápia, está classificada na categoria 1. Ela é nativa da África e essa espécie ela foi introduzida de forma intencional para a pesca esportiva e não intencional por escapes de piscicultura. Ela possui uma alta tolerância a novos ambientes e seus impactos incluem redução da diversidade de espécies de peixes nativos, redução da diversidade de invertebrados nativos, alteração na qualidade de água, alteração nas composições plantônicas e alteração nos ecossistemas. Outra espécie é o Quitenofaringodon e dela, também conhecido como a carpa capim, classificado na categoria 2. De acordo com o livro de espécies exóticas invasoras de águas continentais do Brasil, de 2016, ele é originário da China e da Rússia, e no Brasil foi utilizado por piscicultores e sua introdução pode ser de forma acidental ou forma não intencional por escapes. Se alimenta de macrófitas, pequenos invertebrados, e ela é vetora de parasitas que afetam os peixes nativos, que por sua vez pode afetar toda a população de peixes. Outra espécie é o Cyprinoscarpio, também conhecido como a carpa comum, classificado na categoria 2. Ele é original da Ásia e Eurásia. E no Brasil, a introdução dessa carpa se dá por meio da soltura intencional de piscicultores ou por escapes relacionados ao sistema de piscicultura. São onívoros e sua introdução pode afetar a fauna, reduzir a diversidade de invertebrados.
A espécie Hipotomictelis molitrix é conhecida como carpa prateada. Essa está classificada na categoria 2 e é original da Ásia. Se alimenta do plâncton e crustáceos. E veio para o Brasil com o intuito também de piscicultura. Sua introdução ela pode ser devido a escapes ou solturas para povoamento. Pode diminuir a população de algas e alterar ambientes naturais onde é introduzida. A espécie Hipotomictelis nobilis, também conhecida como carpa cabeçuda, está classificada na categoria 2. Ela é original da Ásia e foi trazida para o Brasil com o intuito de piscicultura. Foi introduzida em ambientes naturais de forma intencional para povoamento e não intencional por escapes. Ela se alimenta de zooplâncton e pode afetar as populações de zooplâncton onde ela é introduzida. A espécie Ocorhynchus mix, também conhecida como truta arco-íris, está classificada na categoria 2. É nativa da América do Norte, se alimenta de vertebrados aquáticos e terrestres. Foi introduzida com o intuito de criação e pesca esportiva. Ela pode causar diminuição de espécies nativas e prejudica o ecossistema, pela competição de recursos. A espécie Oreochromis niloctilus, também conhecida por tilápia do Nilo, está classificada na categoria 2 e é nativa da África. Foi introduzida com o intuito da pesca esportiva e piscicultura. Essa espécie ela pode competir por recursos, podendo causar extinções e alterações na comunidade plantônica. De acordo com Agostinho e colaboradores do ano de 2017, o escape de tilápias em cultivo em tanque-rede é inevitável, e o cultivo desses animais podem ter efeitos sobre a circulação da água, podendo alterar o sedimento e a comunidade plantônica, pois o excedente de excrementos dos peixes podem levar a fenômenos de eutrofização do ambiente e prejudicar os estoques de peixes nativos e todo o ecossistema. Também existem outras espécies que são nativas do Brasil, mas por estarem fora da sua área de distribuição original, por exemplo, em outra bacia, são consideradas exóticas nesse novo ambiente a qual foi introduzida. Acestrorhynchus pantaneiro, Operotrinus unitainatus, Pachyurus bodnariensis, Tracheopteros lucernae, classificados na categoria 1, Ophilas lacerdae e Piaractus mesopotâmicos, classificados na categoria 2, que são nativos da bacia do Rio Uruguai e foram registrados no sistema da Laguna dos Patos como exóticos. E nessa nova bacia, onde essas espécies são invasoras, elas podem causar problemas ambientais. Agora, fora da lista de invasoras da SEMA, vemos também uma outra espécie que também é nativa da bacia do Rio Uruguai e está na Laguna dos Patos como exótica, mais especificamente na subbacia do Jacuí, que é a Serrasalmus maculatus, também conhecida por palometa, que por ser um peixe carnívoro pode ter um impacto ambiental sobre esse novo ecossistema. É uma espécie que se alimenta de peixes pequenos, caranguejos, mamíferos, lagartos e insetos, e apresenta um comportamento oportunista, que permite que se adapte facilmente a novos ambientes. Ela não é uma espécie agressiva, entretanto ela apresenta uma dentição muito potente, o que torna potencialmente perigosa essa espécie. Nós sabemos que a população humana, à medida que ela cresce, sua demanda por alimento também aumenta. E no futuro, a população humana vai ter que rever suas formas de produção de proteína de origem animal. Além disso, os ecossistemas continentais de água doce são muito dinâmicos e, de certa forma, frágeis a esses impactos, além de serem essenciais para a vida humana. Talvez uma forma mais interessante de procurar outros tipos de cultivos, por exemplo, seriam cultivos offshore, em ambientes marinhos, que tem uma maior capacidade de suportar esses impactos, né? E usar espécies que sejam nativas para esses lugares, para evitar algum tipo de problema, como a bioinvasão. Bom, é isso aí. Obrigado por terem assistido o vídeo, não esqueçam de responder o questionário e se inscrevam no canal. As referências de imagens, vídeos, artigos e livros consultados encontram-se aqui na descrição do vídeo. Um abraço!